Muito bem, e quem comenta esse assunto com a gente agora é o Diogo Pascarelli, que é consultor de relações governamentais da BMJ Consultores Associados. Muito boa tarde, Diogo. Boa tarde, Marcelo, tudo bem? Prazer estar aqui com você, estar aqui também com os O ouvintes. prazer é nosso. Como é que você avalia esse depoimento e aquele início de Renan Calheiros em relação ao nazismo e também o Tribunal de Nuremberg? Realmente é um caminho que está sendo desenhado aí, um caminho sem volta para o governo, né? A alternativa para o governo nesse momento é reduzir os danos, porque a cada novo depoimento a gente tem novos desdobramentos que acabam indicando que alguns aliados do governo estão indicando uma coisa, como o ministro Eduardo Pazuello, e a doutora Mayra vem e sinaliza uma outra situação. E muitos deles não se atentam à culpabilidade, né, do que aconteceu no Brasil, com as quantidades de morte e de casos que nós temos. E essa comparação do senador Renan com o Tribunal de Nuremberg e a comparação ao nazismo, ela é bastante problemática, mas também ela é uma bandeira, né, que o senador está querendo colocar que também aconteceu naquela ocasião das pessoas serem indicadas, julgadas e inquiridas e dizendo que as culpas não eram delas e sim de terceiros. Então o senador acaba colocando isso porque aparentemente a culpa não é do governo, né? Isso na narrativa dos defensores ali que estão sendo levados como testemunha. Agora, Diogo, de efeito prático em relação à CPI até agora, né? Nós sabemos que existe toda essa narrativa política, né? Uma casa política. Ao final da CPI, o relatório vai ser apresentado ao Ministério Público, que vai aceitar, vai propor denúncia, né? Evidentemente o relator faz esse encaminhamento, mas quem vai decidir é o próprio Ministério Público. Mas do ponto de vista político, nós observamos aí nos últimos 2 finais de semana reações populares favoráveis a Jair Bolsonaro. Seria de fato aí já uma reação política negativa da CPI? Com certeza. Na verdade, o governo entende que se ele está perdendo no palco, que a CPI, em geral todas as CPIs, né, acabam virando um palco, e o governo está observando, assim como vários de nós, que está sendo derrotado ali, porque o cenário que está sendo pintado é muito crítico, então o Bolsonaro começa a implementar esforços no outro palco que ele é muito bom, e foi isso que levou ele ao cargo que ele está hoje. Então, à medida que o cenário na CPI piora, ele começa a incrementar as ações dele publicamente, né? Então, fazendo esses pseudocomícios, né? Se é que a gente pode chamar dessa forma, mas essas aglomerações, que é exatamente para fazer um aceno mais direto àquele grupo que o apoia desde sempre, né? Então, se por um lado ele não vai conseguir ganhar na esfera política, porque obviamente nós temos ali como presidente da comissão o senador Osmar Aziz, que é do Amazonas, temos também o senador Eduardo Braga, que é um senador super vocal, que também é do estado do Amazonas, e um líder importante no Senado, muito contra o governo. Realmente o cenário fica complicado. As aparições de aliados, senadores aliados do governo, têm sido muito refutadas pelas informações que estão sendo colocadas. A própria participação do filho do presidente Bolsonaro na comissão tem sido rechaçada. Então, não é um cenário que o governo parece conseguir mudar, né? Então, mais do que natural que ele vá se fortalecer em outros ambientes. Mayra Pinheiro colocou hoje, né, um cenário terrível, segundo ela, em relação a Manaus, né? Aquelas cenas de fato vão ficar para a história do Brasil, infelizmente, a falta de oxigênio, toda aquela crise. Então ela já coloca, né, ali a questão da Secretaria da Saúde de Manaus e também a própria Secretaria Estadual, o governo de Manaus. O governo, né, os senadores governistas querem de fato essa pauta a partir de agora. Prefeitos, governadores, eles sempre garantem que não faltou dinheiro. Mas, de qualquer forma, nós temos hoje uma maioria oposicionista na comissão. De fato, você acredita que os senadores favoráveis ao governo conseguirão passar esses requerimentos para que prefeitos, governadores possam comparecer à CPI, explicações sejam dadas lá em Brasília? É possível, sim, que alguns governadores, perdão, sejam convidados, né, ou convocados na posição de testemunha
né, tal qual também secretários estaduais, municipais de regiões que foram muito afetadas, mas isso deve surtir efeitos menores para o cenário que está sendo colocado ali, né? Como você bem destacou, a posição ali, a composição da comissão, ela é majoritariamente, nesse contexto, contrária ao governo. Então, a estratégia, né, governamental segue sendo, como que eu vou colocar isso? Segue sendo pulverizar as culpas, né? Então, tirar o holofote do governo federal, do Planalto, do Palácio do Planalto, do Ministério da Saúde, e aí é natural também colocar isso para governadores e secretários estaduais. Mas a gente já notou que os próprios senadores não estão comprando essa história, né? Então, muitos deles têm relações diretas com governadores, como é o caso do próprio relator da comissão, o senador Renan Calheiros, o filho dele é governador. Então, é muito difícil que o governo consiga lograr grandes êxitos. Ainda que a gente tenha algumas autoridades, como essas já citadas na comissão, é bem provável que elas sofram algum tipo de ataque dos parlamentares de apoio ao governo, mas que sofram também, aliás, que tenham bastante defesa de outros parlamentares. No final das contas, o que isso vai levar ao governo será, para a população de modo geral, informações de que recursos foram colocados, recursos foram implementados, mas que as informações e orientações do Ministério da Saúde não foram tão assertivas quanto necessárias, né? Então, mais uma vez, é uma faca de dois gumes, uma aposta que o governo faz, mas que a gente não entende como algo que vai ser muito positivo para o governo, exatamente por causa desse cenário. Diogo Pascarelli, muito obrigado pela sua participação aqui no Jovem Pan Agora. Daqui a pouco você retorna conosco. Muito obrigado pela sua análise. Até mais. Obrigado.